gente precisa falar das vantagens e desvantagens desse processo. Mas antes de tudo, a gente precisa compreender uma coisa muito importante. Toda vez que nós transmitimos ou toda vez que nós realizamos um serviço, a gente necessariamente tem um custo. E a gente precisa ter cuidado, né, considerando a estrutura e o fluxo de caixa atual das nossas empresas. Eu tô falando isso porque eu não gosto de falar de vídeo sem considerar um contexto atual que nós estamos vivendo, sem considerar a realidade, a dificuldade que muitas empresas estão passando. A inadimplência é uma delas. E a inadimplência não pode ser um problema a ponto de gerar mais ônus ainda. Mas se a gente começar a analisar o processo de cobrança de uma maneira estratégica, de uma maneira mais inteligente, considerando todos aqueles conceitos que a gente vem falando no vídeo anterior, vocês vão ver que existe a possibilidade sim da gente fazer um processo de terceirização de forma a gente ter um resultado mais efetivo, com um custo menor e considerando a etapa exata em que você vai prestar o serviço de um terceiro. Vou explicar para você melhor como é que isso funciona. Acontece, você tem um setor de cobrança na sua empresa. Vou dar um exemplo mais claro. A gente tem um setor de cobrança na nossa empresa que é aquele apêndice que está lá do financeiro. Aquele que eu venho falando para vocês que precisa de um treinamento, que precisa ter uma postura estratégica para que ele realmente consiga obter resultados interessantes no processo de combate à inadimplência. Mas se eu não consigo treinar essa pessoa, se eu não consigo deixar aquele setor personalizado e capaz de fazer uma cobrança de uma maneira mais estratégica, como eu já falei inúmeras vezes nos vídeos anteriores, e aí a gente fala de régua de cobrança de novo, ciclo de cobrança, né? A partir do momento que a gente não tem uma pessoa com expertise nesse processo, nesse nosso setor de cobrança, e a gente precisa, né, ter mais efetividade no nosso processo, por que não a gente fazer uma terceirização? Por que não trazer pessoas capazes para fazer a negociação de maneira mais eficaz? Você quer ver? Quando a gente falou de régua de cobrança e ciclo de cobrança, nós falamos de etapas nesse processo, que vai desde o momento em que você mantém o relacionamento com o cliente, no momento em que ele efetiva uma compra ou realiza um serviço contigo, até o momento exato em que a negociação amigável ela já se extingue, a inadimplência está efetivada, o tempo está passando e vai haver a necessidade de você tomar uma medida mais drástica para o período do judiciário, ok? Então eu tenho uma régua e tenho ciclos de cobrança que envolvem todas essas etapas. A gente precisa analisar, especialmente se eu sou do setor de cobrança interno dentro da empresa, eu tenho uma plena capacidade de identificar os nichos de clientes e identificar em que etapa do processo eu estou tendo mais dificuldade de fazer uma negociação efetiva e obter meu resultado. Muitas pessoas sabem reunir documentos, fazer planilhas, fazer checklists importantes, fazer planilhas eficazes, no sentido de verificar de fato as pessoas que estão adimplentes, as pessoas que não estão. Eu não tenho todas essas ferramentas que nós falamos nos vídeos anteriores, mas eu tenho etapas do processo que aquele meu setor de cobrança, aquele apêndice do financeiro, aquela pessoa que está ali cuidando de mim, ela consegue fazer com muita tranquilidade sem maior treinamento. Então, a partir desse momento, eu vou analisar em quais etapas eu consigo, né, fazer isso internamente e quais etapas eu percebo que se eu insistir em fazer o mesmo processo interno, né, através da minha pessoa, daquele meu setor de cobrança que não tem todas as capacidades, eu posso estar gerando um desgaste na minha relação com o meu cliente. Então, nesse processo, no momento em que eu vou ligar, no momento que eu vou fazer uma negociação, no momento em que eu vou entrar num processo de cobrança efetiva, considerando a real inadimplência daquele cliente, ali eu acho que vale a pena a gente avaliar a possibilidade de terceirizar. Mas nós vamos ter um custo para isso? Vai! Mas você, quando analisa as etapas e escolhe a etapa pela qual aquele terceiro, aquele prestador de serviço vai lhe auxiliar, você economize muito. E muitas empresas fazem a negociação, né, desses serviços de terceirização de cobrança através de êxito. Ou seja, à medida que ela vai conseguindo reaver aquele crédito para você, ela ganha um percentual em cima daquele crédito que ela já te trouxe de volta. Então, a gente precisa conhecer o mercado, conhecer o nosso ciclo de cobrança,
conhecer as nossas estratégias e os nossos clientes para a gente conseguir definir em que forma e que etapa a gente considera mais interessante a gente fazer transferir, a gente negociar, a gente transmitir isso para um terceiro, realizar isso com muito mais eficácia, tá certo? E uma outra coisa importante, gente, é que não é pra gente terceirizar e desfazer totalmente do nosso setor de cobrança. Não, a gente pode manter aquele setor lá dentro, a gente pode manter o nosso setor de cobrança no jurídico interno. Afinal de contas, ele é muito importante. Aquela pessoa que trabalha internamente na sua empresa, na cobrança, ela simplesmente tem uma real noção de como funciona a sua empresa. Ela conhece os seus clientes, ela sabe como essas pessoas se comportam no decorrer da relação. E ela é uma pessoa vital até para transferir essa responsabilidade de negociação para um terceiro, por exemplo, até para ela transmitir a realidade daquela relação entre cliente e parte juntamente com o jurídico, no caso de que a gente precise realmente chegar no final do ciclo de cobrança, que é a etapa de cobrança judicial. Então, a gente não precisa se desfazer, a gente só precisa pensar nas ferramentas de uma maneira estratégica e inteligente para que a gente se utilize dos serviços à medida da nossa necessidade. E tudo isso é viável e existem empresas que fazem essa divisão para você. Então, a gente precisa sopesar essa terceirização, né, de forma que a gente faça isso de uma maneira inteligente e de uma maneira integrada com a nossa atividade. Porque quanto mais próximo a empresa terceirizada está da sua atividade econômica, mais fácil ela vai conseguir reaver aquele crédito. E eu não posso deixar de falar para vocês uma coisa muito importante. A gente precisa estabelecer ciclos e regras de cobrança de maneira em que esse crédito não fique à deriva. Como é que eu posso dizer isso para vocês? Esse crédito, ele não pode ficar por longo tempo à espera de uma adimplência administrativa. A gente precisa tomar medidas para que esse crédito seja imediatamente avaliado, negociado e ultrapassado um prazo que não pode ser superior a 180 dias, definir quais medidas nós vamos tomar para reaver aquele crédito. Vamos seguir com uma medida administrativa, a gente vai seguir com um processo judicial, a gente vai comunicar para o jurídico. Então, todo esse procedimento no setor de cobrança, ele tem que estar ciente de como isso vai funcionar e entrar em contato com os serviços e as pessoas adequadas para que todo esse procedimento de cobrança seja feito de uma maneira mais efetiva. Então, gente, esse é um vídeo curtinho. A gente falou das vantagens e desvantagens de terceirizar. A gente precisa, eu acho que existem momentos que é importante você terceirizar, especialmente quando você não tem aquele setor de cobrança específico, uma pessoa designada, treinada, né, com estratégias, com ferramentas, com sistemas importantes. Quando a gente não tem isso, a gente realmente precisa reavaliar todo o nosso processo de régua de cobrança, para a partir daí a gente conseguir definir, a gente conseguir identificar, né, quais são, como é que eu posso dizer para vocês, quais são os momentos em que a gente vai transmitir o nosso serviço para um terceiro e assim a gente não ter prejuízo na efetivação da nossa recuperação. Tá bom? Por último, eu só queria dizer para vocês uma coisa bem interessante. Também existem, né, terceirização de serviços, inclusive na automatização desse processo. Então, eu posso contratar empresas especificamente para automatizar aquele meu processo inicial. Eu não quero o meu setor de cobrança perdendo tempo, né? Fazendo verificação de dia, de hora, de momento que a gente vai realizar a cobrança. Então eu contrato um terceiro para automatizar esse processo para mim. E isso vai facilitar muito e deixar o meu setor de cobrança livre para realmente avaliar aquilo que ele precisa avaliar. Ver se a nossa régua de cobrança está especificada e especializada de acordo com o nicho de clientes e se o nosso ciclo de cobrança está sendo respeitado de uma maneira rígida e inteligente. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês avaliem a possibilidade de terceirizar alguns serviços, mas uma coisa eu não posso nunca deixar de informar.
toda a cobrança, todo o processo de cobrança, seja ele judicial ou extrajudicial, é crucial que nós tenhamos pessoas com expertise para que a gente consiga realmente recuperar crédito de uma maneira rápida, eficaz e inteligente. Eu fico por aqui e aproveitem as nossas redes com todo o material que a gente tem disponível, de vídeos, de checklists, de uma série de informações. E em breve vocês vão ver, a gente vai ter um evento bem interessante para tratar desse assunto e arrematar todas essas questões, especialmente no âmbito judicial, tá bom? Então curtam, compartilhem e aproveitem. Um grande abraço e até mais!